Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Jó, apesar de ser grande, procurava ser transparente. Eu quero enfatizar esse aspecto aqui da vida de uma pessoa que é um verdadeiro cristão. O apóstolo Paulo disse que nós não precisamos de carta de apresentação. A nossa vida é uma carta de apresentação. Somos servos de todos os irmãos, por onde formos. Vamos nos humilhar, vamos ajudar, vamos estender a mão, apoiar, vamos amar. Isso é ordem do Senhor, por onde formos. Mas a nossa própria vida vai ser muito mais simpática aos outros e atraente aos outros, quanto mais nós formos sinceros e abertos, transparentes. A nossa vida é uma carta aberta e os outros vão nos ver lá por dentro e saber como nós somos, porque não vamos ficar escondendo nada. Mas isso também não é algo inerente a qualquer pessoa. Muitas pessoas se fecham, têm a sua vida privada, são como que um caramujo. Eu lembro que uma irmã psicóloga usou essa expressão, fulano é um caramujo, fechada, não tem acesso lá dentro, é como uma ostra, não se consegue acessar lá dentro, a pessoa se fecha. É ruim demais ser assim. A pessoa esconde suas verdadeiras intenções, arranja uma desculpa para o consumo externo, para dar para as outras pessoas uma desculpa, e as verdadeiras intenções ela não conta. Ela ficou chateada porque não teve oportunidade aqui. Ela ficou chateada lá com alguém porque ela não foi honrada como deveria, mas ela não diz a verdade. E assim por diante. O outro pecou, mas para não pegar mal, afinal de contas, ele é uma pessoa de respeito, um líder, ele não pode confessar de público o pecado, porque vai ser uma vergonha. Então ele esconde o seu pecado e por aí vai. Nós estamos lidando com muita gente desse tipo, não é nada bom. Mas o Jó, no capítulo 31, encerra suas palavras no livro dele, fazendo uma autodeclaração de justiça própria. E é muito difícil a gente encontrar uma pessoa com as qualificações que o Jó descreve ali. Para começar, neste capítulo 31, ele não era tentado por mulher, ou ele não fixava os olhos em mulher. Isso já é difícil para os homens em nossos dias, porque principalmente em dia de calor, a mulherada anda por aí sem roupa, mas não precisa nem fisicamente, porque na internet isso está abundando, na televisão, e as pessoas então sabem como é esse mundo de sensualidade. Satanás, assim, jogando sensualidade, despejando sensualidade no mundo todo, a começar das escolas, das crianças e programas de crianças, e fica uma situação difícil. O homem é tentado pelos olhos e quando vê muita mulher com pouca roupa, realmente a situação fica difícil. Algumas denominações cristãs entendem de ser bastante rigorosas com relação a usos e costumes, e algumas até o cabelo. Obrigam as mulheres a usar véu na cabeça. Eu não acho de tudo ruim isso não, porque inclusive é bom para as mulheres, que faz economizar muito dinheiro com tratamento de cabelo. Cabelo, para cuidar bem de cabelo, isso é um poço sem fundo para gastar dinheiro. Mulheres sabem disso, quanto custa, e as mulheres se tornam críticas entre elas. Se uma aparece com cabelo mal cuidado, aquilo dá uma
falação para as outras. Por outro lado, se ela tratar bem o cabelo, ela vai ser um show, o cabelo vai ser um chamariz, ela vai desfilar com aquele cabelo que todo homem vai olhar para ela. Bom, cabelo é sensualidade hoje em nossos dias também. Mas igrejas que obrigam as mulheres a usar véu, as mulheres sabem que não precisam cuidar bem do cabelo, porque ali dentro da igreja tem que usar o véu. E isso, de certa forma, tem esse lado positivo. Mas, por outro lado, também igrejas que obrigam as mulheres a usarem roupas muito fechadas, compridas, nada decotadas, nada de pintura. A intenção é boa, é que as mulheres não chamem atenção pela aparência e pela sensualidade inerente à aparência, que elas sejam valorizadas pela vida interior, pelas qualidades, pelas virtudes e não pela aparência. Mas não tem jeito, nós vivemos em um mundo de aparência e essa questão é muito forte. Essas igrejas procuram minimizar esse problema, sabem que isso não resolve. A mulher, mesmo com muita roupa, se fechando e não mostrando nada de sensualidade, ainda assim a sensualidade pode estar no coração dela. E dessa forma, hoje eu creio que o mundo é muito mais agressivo do que o era na época de Jó. De qualquer forma, o Jó podia se gabar disto e de tantas outras coisas. Ele não se deixou seduzir pelo dinheiro, pelo poder, não tratou mal os empregados, servos e por aí vai. Ele vai descrevendo todos esses aspectos em que ele era virtuoso. Ele não colocava o coração no dinheiro, nas riquezas, sempre procurava ajudar os mais necessitados, os pobres. Ele não se alegrou da desgraça do adversário. Quando alguém pensava mal dele, ele não dizia bem feito, quando alguma coisa acontecia com o outro. E assim, ele vai descrevendo as virtudes. Eu fico me sentindo humilhado diante dessa descrição. Eu não chego nem aos pés do que o Jó dizia que era a vida dele. Mas eu quero realçar aqui o versículo 33, onde ele diz: eu não encobri as minhas transgressões como Adão tentou com folha de figueira, Adão e Eva tentando encobrir a transgressão deles, cobrindo a nudez. Eu não encobri as minhas transgressões como Adão, tentando ocultar o meu delito dentro do meu seio. Isso porque eu temia a multidão e o desprezo das famílias me apavorava, de sorte então que eu me calei e não saí da porta. Eu acho interessante a gente analisar isto. O que faz um homem de bem, de respeito, um homem sério, um doutor, um engravatado, tem aquela aparência, ele mantém aquela aparência de seriedade. Imagina um homem desse contando deslizes, que ele pecou, olhando para uma jovem sensual. Não, um homem desse não tem esses problemas. Ele é muito sério, o senhor fulano de tal, o doutor fulano de tal, ele é muito sério. O Jó está dizendo exatamente isso. Pessoas assim de destaque, que são importantes, ou que são ricas, ou que são pessoas destacadas na igreja, essas pessoas nunca vão confessar um pecado, porque isso vai pegar mal. Elas vão na frente dos outros reconhecer um erro. Isso vai ser uma vergonha para a reputação dessas pessoas. E o Jó então diz que é isso mesmo, a reputação que impede que essas pessoas sejam sinceras e recebam o perdão de Deus. Nós encontramos na Bíblia a história do Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite, depois tentou defender Jesus, mas tinha medo
dos judeus. Como ele, muitos outros, José de Arimateia e muitos outros, que eram discípulos de Jesus, mas em oculto, por medo dos fariseus, da crítica que os demais judeus poderiam fazer. Eles se escondiam na sua vida privada. Quando nós vemos um crente muito fechado com a vida privada, meu irmão, algumas certezas nós podemos ter. Não é nada daquilo. Aquela pessoa é pecadora como os outros também, e pelo contrário, é mais pecadora ainda. Está mais encaixada em 1 João 1:8 do que 9. É uma pessoa pecadora que esconde o seu pecado, que não se abre e quer fingir que tem uma aparência de seriedade, de santidade, quer vender aquela imagem. Uma pessoa que cuida da sua reputação e não pode nem de longe mostrar fraqueza ou deslize. O Jó não tinha isso. Ele diz que ele não escondeu nada. Se tinha que contar, ele contava. As transgressões dele, ele confessava, não tinha nada daquilo. Quando a gente vai para a Bíblia no livro de Salmos e lê o Salmo 32, Davi diz isso: eu tentei encobrir o meu pecado, só piorou a situação. Eu até que não aguentei mais, aquilo estava dentro de mim como um barril de pólvora prestes a explodir. Eu então desabafei, confessei a Deus o meu pecado. Ah, que alívio, que bênção de Deus sentir o alívio do perdão. E aí a gente pode viver uma vida cristã normal, tudo que a gente faz dá certo, a gente evangeliza. Você já se perguntou, porque muitos crentes não evangelizam, eles têm vergonha porque não querem confessar o pecado, e eles têm o sentimento de culpa e não evangelizam com medo de o sentimento de culpa os acusar, e por causa disso não evangelizam. Pessoas assim nunca ganham ninguém. Crente desse tipo, de reputação, de vida fechada, vida privada, esses crentes não dão fruto. O Davi conta no Salmo 32 que ele também procurou viver dessa maneira, mas ele entendeu que isso é loucura, é perder tempo, é ser condenável diante de Deus tentar esconder o pecado. E aí desabafou, contou, e veio aquela alegria, o derramamento de bênção da parte do Senhor e a liberdade de fazer a obra de Deus e produzir frutos. E o Jó está dizendo a mesma coisa: eu nunca encobri minhas transgressões. Se eu errei, eu reconheci, confessei. Isso precisa ser uma prática valorizada no nosso meio. A gente não deve fazer publicidade de pecados na igreja, ficar falando, nada disso. Uma pessoa confessou, meu irmão, você só tem uma coisa a fazer, é perdoar e não passar adiante aquilo. Não tem que falar de pecados alheios, é confessar, e quando a pessoa confessar, você guarda aquilo confidentemente. É para você não tem o direito diante de Deus de passar à frente a notícia de um pecado de terceiros. Nós temos que criar esse ambiente na igreja. Não vamos fazer publicidade, não vamos ficar botando o pecado no ventilador, mas por outro lado, nós vamos demonstrar para os irmãos que qualquer irmão que pecar, qualquer irmã vai ter liberdade de confessar o pecado, e nós vamos estar prontos a perdoar, a estender a mão, a ajudar aquela pessoa a se reerguer, a se levantar, porque nós também somos falhos e sujeitos ao pecado. Um clima de perdão na igreja, liberdade para se confessar pecados, porque se a pessoa não confessar o pecado, ela vai definhando. E há muitos crentes assim. Eu repito, quando você vir um crente definhando, pode saber que é pecado que tem dentro dele, que ele não encontrou alguém de confiança para confessar, e a pessoa vai sofrer bastante. Mas é bom que a gente crie este clima nas células, esse propósito de confessar pecados, essa liberdade
cada um sabendo que o pecado está ali, ninguém vai passar para adiante. Aquele pecado que foi confessado, nós não temos direito de passar adiante a notícia de um pecado que nos foi confessado. Isso é significativo. Mas a pessoa precisa sentir liberdade de confessar. Quando confessa, ela recebe o alívio, o perdão, a purificação da consciência. Ela é liberta do sentimento de culpa, da acusação do inimigo. Não vai a psicólogo nenhum, o melhor psicólogo é Jesus, o Espírito Santo, que vai atuar na vida daquela pessoa. Ela vai sentir o alívio quando confessar o pecado. E nós precisamos criar este clima, este ambiente de liberdade para as pessoas confessarem os pecados. Vamos aprender com Jó, vamos aprender com Davi, vamos obedecer a Jesus. Meu irmão, confesse seus pecados, abra o coração, mas fique pronto também para receber a confissão de outros e perdoar, estender a mão, ajudar, que o nosso ambiente seja assim, uma cidade de refúgio, um ambiente onde as pessoas vão sentir liberdade e amor para poderem confessar seus pecados e receberem ajuda. Que o nosso ambiente seja assim. Vamos aprender e praticar isto. Entenda, meu irmão, minha irmã.